E aí, irmão? Bom dia. Bom dia, E tudo aí, certo? irmão? Como você tá? Tá Bem? bem? Tudo bem, seguindo, né? E a família, tudo certo? Certo. Saudável? Se cuidando Quarentena aí, bastante? mas se cuidando, né? Então tá bom, isso que importa. Vou chamar os moleques pra entrar aqui também. Chama aí, mano. Pô, tô curioso saber isso que você ia querer falar pra gente, esse tema aí, É que importante, é, a notícia, da hora. que é legal. E aí, E aí, galera? Lucão, tudo E aí? E bem? aí, Lucão, bom dia. Bom dia. Beleza? Sim. Vou só chamar o João aqui, mas também já conto pra vocês aí. Uhum. Tamo junto, então. E aí, Bom irmão, tudo dia. bem? Salve, salve. Bom dia. Então, mano, até liguei pra vocês que eu fiquei chocado com a notícia, cara. Tava mexendo no meu Insta ontem, apareceu uma notícia. Vocês viram que a SBT tá comprando os direitos dos jogos da Libertadores, que é um dos torneios futebolísticos mais importantes do mundo? Na Pô, mano, moral? eu vi. Foi É uma papo? atacada excelente do SBT, meu. É surreal a estratégia que eles devem ter usado pra sobressair sobre Com as outras, certeza. né? Porque eu não sei se você acompanhou, mas a Rede TV também estava interessada em comprar os direitos da Eu cheguei a Libertadores. ver a notícia lá, explicava que foi meio que uma estratégia de marketing para que eles sobressaíssem. Então, pode perceber que foi bem estruturado o planejamento deles, né? Que eles Pô, que puderam legal, oferecer o mano. que mais agradou a Conmebol, que é quem organiza o torneio. E ainda mais legal porque a gente estuda sobre esse tema, né? Então, Exatamente. Eu pude ver que se relaciona a uma atacada de marketing que eles dariam mais espaço aos patrocinadores para que pudessem aparecer mais. Aí agradou a Conmebol e eles estão para fechar aí o contrato. pô, mano, Caramba, da hora. interessante. E dá até para perceber que eles estão sobressaindo a Globo, que é uma concorrente deles Sim, e a dominante nesse segmento, né? exatamente. E ela não quis aceitar renovar, né? Com a Libertadores. Então, Não sei o ela, motivo, se é esses problemas com ela, patrocinadores. ela ofereceu um contrato em que a publicidade seria menor para os patrocínios. Então, Entendi. desagradou um pouco. E Aí aí, eles querem falando sobre alavancar isso, também as outras marcas, né? então, e através disso tudo eu pude perceber que tudo se relaciona ao livro que a gente leu, Oportunidades Disfarçadas, que foi passado no começo do ano, você lembra? Uhum. Lembro, mano. Interessante. Bem, bem interessante, me recordo do capítulo, se eu não me engano, 2, em que era intitulado como As Oportunidades Disfarçadas em Meio à Concorrência. Achei muito legal comparar isso daí e já lembrar vocês. Pô, mano, que legal. Mas como assim, mano? Como isso é possível? Fiquem calmos, a gente vai poder explicar. Na grande maioria dos empreendimentos das mais diversas e segmentadas áreas, sempre encontraremos concorrentes. Sejam empreendimentos em crescimento, sonhando em um dia alcançar a empresa que se encontra no mais alto patamar do seu segmento, ao seu lado terá alguém com os mesmos sonhos e objetivos que você. Da mesma maneira que os grandes líderes estão em constante luta pela conquista da fidelização de seus clientes, para que optem e tenham preferência pela sua venda e não pela outra marca. É inevitável, o mercado de trabalho é assim. Agora, o verdadeiro X da questão é: será mesmo que isso seja um ponto negativo? Grande parte das pessoas acreditam que seja, mas não é. Muito pelo contrário, conviver com uma forte concorrência é uma vantagem, e eu vou mostrar para vocês. Os seus concorrentes te obrigam a estar em constante evolução. Sem eles, muitos cairiam na zona de conforto, sem desejo por melhorias ou mudanças, também conhecido como miopia corporativa. Sem adentrarmos muito em detalhes, podemos citar um exemplo passado disso que quase levou Ford à falência. A famosa frase citada por ele: nossos clientes podem escolher a cor do carro que quiserem, contanto que sejam pretos. Hoje em dia chega a ser um absurdo ouvir isso, mas devido à falta de concorrentes na época, Henry pôde se confortar, enquanto os clientes seriam obrigados a comprar o que lhes fosse proposto, o oposto do pensamento atual. Tudo isso devido à falta de concorrentes.
A concorrência é determinante também para que possamos nos alertar sobre uma possível nova tendência no segmento, em caso de que a própria empresa não perceba o novo desejo da comunidade. E podemos citar um exemplo vivo. Em 1970, certo país se encontrava em uma situação crítica. Fábricas fechando, empresas pedindo concordata, milhares de trabalhadores perdendo seus empregos, produtos baratos chineses invadindo o mercado, crise para todo lado. Até parece o Brasil durante esse governo Bolsonaro. Mas não, esse país era a Suíça. Sim, por incrível que pareça, era a Suíça. Todo esse cenário descrito relata a indústria relojoeira do país naquela época. A indústria tradicional enxergava os concorrentes orientais os ultrapassando, com relógios digitais extremamente baratos, do jeitinho que vocês conhecem os produtos chineses. Resultado de uma combinação entre produção em série e mão de obra não especializada. De encontro com isso, os suíços continuavam com sua velha e ultrapassada fabricação artesanal, chegando a prazos de 3 meses para ficarem prontos. Além dos grandes problemas da concorrência, enfrentavam outras barreiras. O orgulho. Sempre conhecidos por serem a grande potência do segmento, muitos acreditavam que mudar seu formato seria inviável. Contrariando os pensamentos, duas empresas resolveram se unir e propuseram que o grande parte da população temia. Simplesmente se adaptaram à nova tendência do mercado. Perfeito, e foi o que eles fizeram. Adaptaram-se ao novo modelo de negócio, transformando em um artigo de moda, lançando diferentes modelos a cada estação do ano, tais como coleções casuais, de esporte, entre outras. Também diminuíram o tempo de fabricação e custos, com um menor número de peças, mas claro, sem perder a qualidade. Assim, pode-se relacionar o que tem sido dito. As marcas suíças caíram na zona de conforto e, por conta da concorrência, tiveram de se adaptar. Elas foram obrigadas a se adaptar a um novo modelo de negócio, reinventando a si mesma e a seus produtos. Percebe-se também que, além da tradicional qualidade, eles optaram por permanecer no rumo que dominavam com perfeição, ou seja, dos relógios analógicos. Cortar seus custos não era suficiente, até porque os japoneses poderiam abaixar ainda mais seus preços. Então nota-se que, para aproveitar uma oportunidade disfarçada em meio à grande concorrência, não somente tem de se reinventar, mas deve-se encontrar um diferencial, ou seja, traços únicos que possam fidelizar os seus clientes ou os seus consumidores, como quiser chamar. Hoje em dia, é muito comum que alguns tipos de empreendimentos encontrem um mercado muito concorrido, com números gigantes de empresas inseridas, mais fortes, com mais visibilidade, clientes e verbas. E isso pode realmente se tornar cada vez mais recorrente, é o futuro. Pessoas de todos os tipos têm o desejo de investir nos mais variados mercados. E o pesadelo de que seu negócio se estagne pode ser realmente uma realidade. Por isso, em meio a tantos concorrentes, novas portas se abrem. Todos estão decididos a fazer o mesmo que já tem sido feito por empresas. Tentar seguir seus rastros e assim se tornar mais uma sombra de algum gigante. Porém, em meio a isso, grandes oportunidades estão escondidas, muitas vezes disfarçadas. É importante que você pense fora da caixinha, enquanto muitos já têm a cabeça fechada para seguir o que já tem sido feito há anos. Outros podem enxergar em meio a essa imensidão de mesmice uma brecha para que se crie algo novo que surpreenda a todos. Drive-ins eram restaurantes ao ar livre, com cinema ou não, em que as pessoas podiam comer sem saírem de seus carros. O problema foi que os drive-ins se tornaram lugares barulhentos e o público que frequentava consumia pouco e ficavam muito tempo. Assim, os irmãos Richard e Maurice, donos de um drive-in, decidiram mudar drasticamente o negócio. Eliminaram os estacionamentos, diminuíram o cardápio de 25 para 9 itens, eliminaram os talheres e os pratos substituindo-os por saquinhos de papel, tiraram os garçons, assim os clientes fariam o pedido em uma janela e receberiam na outra. Após isso, o preço caiu e o serviço, que ficou mais rápido, passou a atrair novamente muitos clientes, dessa forma garantindo filas e filas de carros. Vai ficando cada vez mais interessante, Todos esses ensinamentos, todas essas histórias de sucesso, tudo isso se deve à pressão exercida pela concorrência. Mas não, calma, não para por aí.
Em meio a um mar de infinitas possibilidades, o cliente deve optar por uma ao fazer sua compra. E um dos grandes atrativos para impulsionar as vendas hoje em dia são as datas comemorativas, tais como o Dia dos Namorados, Dia das Crianças, dentre muitas outras aí que vocês conhecem, né, gente? Mas nem sempre foi assim. A estratégia por trás dessas celebrações é exclusivamente pensada para que as empresas não enfrentem momentos de crise, devido a meses com baixa taxa de venda. Sendo assim, implantar datas comemorativas pode ser visto como uma aliança entre os concorrentes para que juntos possam crescer. As lojas Clipper e todo o mercado brasileiro enfrentavam grandes dificuldades com as vendas no mês de junho. Esse era o mês mais parado por não ter nenhuma data comemorativa. Foi aí então que as lojas Clipper convocaram sua agência de publicitários para pensar em uma solução. João Dória, um dos maiores publicitários da empresa, havia acabado de voltar dos Estados Unidos e lá tinha visto que os americanos comemoravam o Dia dos Namorados, ou Valentine's Day como lá é chamado. Então, decidiu implementar essa data para os brasileiros, no mês de junho, já que o mesmo mês tinha o Dia de Santo Antônio, assim criando o Dia dos Namorados no Brasil, que no primeiro ano não foi lá aquelas coisas, mas nos anos seguintes estouraram as vendas no mês de junho. Olha, tudo isso é muito importante. A gente deve tirar como lição que as empresas devem estar sempre ligadas às novas tendências, sempre ligadas ao que seus concorrentes estão fazendo no mercado. E podendo tirar um ponto de vista um tanto quanto diferenciado, mais realista também, a gente pode parar para ver que muitas das vezes o seu concorrente pode ser um grande contribuinte seu, ou na verdade o seu grande aliado. Vai. Mano, mudando de assunto, esses dias eu fui numa pastelaria, mano, que o pastel tava horroroso, velho. Tava cheio de óleo, o recheio, o queijo tava muito ruim, tava pouco, mano. Nossa, velho, eu fiquei bravo, mano. Que azar, Pô, eu ficaria mano. muito irritado também. Você não pensou em fazer uma reclamação? Sei lá, para a empresa, falar pro pasteleiro, alguma dica? Por causa que isso Ah, pode alavancar o negócio. Porque através das reclamações pode vir algumas oportunidades. mano, eu só não falei isso, porque senão eu ia perder a linha com o pasteleiro, né, mano? Porque tava muito ruim. Mas é uma boa ideia. Da próxima vez eu vou reclamar lá pra tentar ajudar, né? Exatamente. Porque também, esses dias na quarentena, eu pedi uma pizza e era meia calabresa, meia mussarela, e a calabresa meio veio com casca, meu. Isso é ridículo. Padrão de qualidade, você pede uma pizzaria mó cara pra vir com casca. E eu liguei, eu retornei pra eles e fiz esse relato. E, pô, eles agradeceram o feedback e devolveram uma pizza impecável, mano. Às vezes pode ajudar o negócio do empreendedor. Com certeza. Através de uma crítica sugestiva. Influencia, né, mano? Influencia muito porque pra mim, por exemplo, quando eu peço uma pizza e a pizza é boa, eu recomendo, né, mano? Exatamente, é o Bismarketing que a professora Heloísa fala, a Luana. Sim, mano. Isso aí. O capítulo 3 do livro aborda justamente esse tema que estava sendo discutido: as oportunidades disfarçadas nas reclamações do cliente. Esse tema aborda a importância e a influência dos feedbacks dos clientes, pois são os consumidores que trazem a renda para uma companhia, eles que direcionam a marca para o crescimento. Portanto, uma reclamação de um cliente não é sinal de que está tudo perdido, mas ela é um indicador da necessidade urgente que a empresa tem para direcionar maior atenção a determinados processos. Pois muitas vezes, quando o cliente faz uma reclamação, a expectativa dele não é encerrar de imediato o relacionamento que possui com a empresa. Na maioria das vezes, o que ele espera é receber atenção para resolver o fato informado. A melhor forma de expandir sua marca e fidelizar consumidores é investindo no bom atendimento. Isso significa prezar por uma experiência agradável em todos os pontos de contato com o público. Por esse motivo, é de extrema importância conscientizar os funcionários que a empresa é um grupo, que trabalham em um único foco mútuo, que é o sucesso. As corporações precisam entender que pouco adianta investir milhões em propaganda se o atendimento dado aos clientes é péssimo. E isso não se resume ao pessoal de vendas e do atendimento propriamente dito. Em algum momento, todo funcionário tem contato com o público, e naquele instante, o sujeito está representando o nome da empresa. Manter os clientes satisfeitos é uma tarefa complexa, principalmente nos dias atuais.
Nunca na história o consumidor teve tanto poder de escolha, variedade de marcas, produtos semelhantes, acesso à informação e noção dos seus direitos. O resultado disso tudo é que eles mudam suas preferências com muita rapidez e facilidade. A única maneira de as empresas acompanhar o consumidor é monitorando constantemente essas variações, ou seja, estar próximo do cliente, entendendo e oferecendo o que eles necessitam. A criatividade vem da observação do que interessa ao cliente. Pedidos, sugestões e reclamações podem indicar uma nova vantagem onde sua empresa pode atuar. Eu achei um trecho fantástico, como outros inúmeros são, mas esse em especial. Ele diz: por estar próximo do seu público, a Harley-Davidson desfruta hoje de uma posição invejável. Mais do que uma motocicleta, é um estilo de vida, como diz um executivo da empresa. O que vendemos é a oportunidade de um contador de 43 anos se vestir de couro preto, sair de moto por aí e ver as pessoas com medo dele. Ou seja, esse trecho mostra que para identificar oportunidades disfarçadas, os executivos precisam estar dispostos a mudar de direção de acordo com a voz que vem das ruas, estando próximo do seu público. Infelizmente, muitas empresas preferem impor suas convicções em vez de ouvir a voz do público. Inúmeras oportunidades são desperdiçadas em função de miopia, orgulho ou ego dos executivos. E uma dica: quem planeja abrir um negócio ou se aventurar em outro segmento deve ter atenção redobrada nesses anseios do consumidor. Só assim poderá identificar falhas das empresas atuantes do mercado e criar um diferencial realmente relevante. Mudando de assunto, as pessoas e as empresas possuem um DNA, que a vocação é aquilo que fez a empresa surgir. São os valores e características que estão gravados nos corações e mentes dos fundadores e funcionários, e até impregnados nas paredes dos escritórios e das fábricas. Ou seja, é o branding que a empresa quer transpassar aos seus consumidores. Também, como algumas pessoas, há empresas que esquecem, desprezam e até se rebelam contra seu DNA e tentam ser outra coisa. Em ambos os casos, o resultado costuma não surtir efeito. Você deve ver por aí: empresa que sempre foi conservadora, de repente posa de moderninha. Empresa que nunca deu bola para o meio ambiente se apresenta como a mais verde, e assim por diante. Em geral, isso é um esforço inútil que dificilmente se sustenta por longo prazo. Tudo jogará contra a cultura da organização, a mentalidade dos funcionários, a desconfiança dos clientes, golpe dos consumidores e outros obstáculos. Mas então, uma empresa não pode mudar, evoluir? Pelo contrário, pode e deve, mas sempre tendo cuidado de respeitar a origem, a história e a imagem da marca. Qualquer mudança deve necessariamente combinar com a imagem que o público tem da empresa, porque só dessa forma a transformação será positiva. Quando esse cuidado não é realizado, causa uma extrema confusão nas cabeças das pessoas. Se antes elas tinham alguma imagem da empresa, passam a não ter mais nenhuma. Por outro lado, quando uma empresa reencontra seu DNA, as coisas deslancham. Enfim, conheça o DNA da sua empresa. Isso vai orientá-lo a elaborar estratégias de comunicação e a tomar decisões em momentos difíceis. Para finalizar, gostaria de fazer uma avaliação geral deste livro fantástico. Oportunidades disfarçadas nos inspira a superar as adversidades e, acima de tudo, confiar no negócio e em si mesmo. Esse livro nos passa uma mensagem incrível, que consiste em ir em busca do seu sonho, independente das dificuldades, nos mostrando e ensinando que qualquer problema pode ser revertido em oportunidades. Bom, vou citar alguns exemplos de reclamações de clientes que reformularam empresas ou produtos. O primeiro exemplo consiste em ouvir os clientes e funcionários, e ocorreu no parque da Disney. Bom, na década de 70, o parque de diversões da Disney já era grande como hoje. Mas então o que poderia dar errado? O que estava acontecendo era uma insatisfação dos clientes por conta do comportamento dos funcionários. As queixas eram de funcionários desatentos, mal-humorados, grossos, entre outros. Então, para descobrir o problema, os diretores do parque fizeram uma reunião com cada funcionário e descobriram que quem trabalhava em cargos considerados inferiores, como faxineiro, pipoqueiro ou garçom, se sentiam diminuídos por outros cargos, como operadores de brinquedos e os fantasiados. Portanto, para resolver esse problema, os diretores do parque nomearam todos os funcionários de atores e criaram aula de teatro. Assim, eles ocupariam o mesmo cargo, atores. Um atuava do melhor pipoqueiro, outro do melhor faxineiro e assim por diante. E para retribuir quem melhor atuasse,
haveria um mini Oscar. Bom, isso é brincadeira. Os funcionários que atuassem melhor serão reconhecidos e elogiados. Essa atitude está presente até os dias de hoje, o que melhora muito a satisfação tanto dos funcionários quanto dos clientes. O segundo exemplo envolve uma integração e representação social, que é o caso das Casas Bahia. Bom, na década de 50, os nordestinos andavam aos montes na cidade de São Paulo e, por terem menos qualificação que os paulistanos, ocupavam trabalhos com baixa renda e sem carteira de trabalho, o que não permitia a compra de produtos em longo prazo, pois os comerciantes não confiavam no pagamento. Porém, um vendedor ambulante chamado Samuel ouvia o lamento dessas pessoas e sabia do comprometimento e da palavra dos nordestinos. Por isso pensou em montar uma loja dedicada a esse público, onde para fazer uma compra em longo prazo só precisava de comprovante de residência e sua digital. Aos poucos ele foi abrindo filiais e filiais de sua loja, usando seus segredos para atrair esse público. Entre eles estão facilidade na abertura de crédito, oferecer produtos de qualidade e investimento em comunicação. Portanto, dominou a confiança daquela comunidade e expandiu seu negócio. Hoje em dia, a Casas Bahia é a maior loja de varejo do Brasil e uma empresa muito bem vista no mercado pela sua origem. E o último exemplo envolve uma improvisação e visão empreendedora, que é a criação do famoso jeans. Bom, em meados do século XIX, ocorreu uma grande descoberta na Califórnia. O que era? A Corrida do Ouro, que atraiu 300 mil pessoas do mundo todo. Então um jovem alemão pensou em fazer dinheiro vendendo tecidos de lona para abrigar os mineiros. Mas chegou tarde. Todos já tinham. Porém, um dia ele estava em sua barraca olhando em volta e um mineiro veio lhe abordar perguntando por calças resistentes, pois as suas já haviam rasgado. Então o jovem olhou em volta e viu que todos tinham esse problema. Portanto, pediu ao mineiro para voltar mais tarde, que ele traria as calças. O alemão foi correndo para um alfaiate com sua lona. Ao chegar lá, perguntou se poderia fazer uma calça. O alfaiate desacreditou que a ideia era boa, mas mesmo assim fez. Então o modelo foi se espalhando pela Califórnia até o mundo inteiro, e até hoje é uma peça que está na moda. Bom, rapaziada, esse foi o nosso trabalho. A gente fez com muito carinho, muita dedicação, muito amor. Esse é um assunto muito legal de se falar, é contagiante. Com certeza foi um prazer apresentar esse trabalho para vocês, que a gente esperou trazer com muita dinâmica e aprendizado. Para finalizar aqui, a gente vai deixar uns videozinhos apresentando nossos integrantes. E novamente, muito obrigado. You know the West Coast is